noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio da Aldeia Podcast e hoje com a presença muito ilustre do doutor Rebelato. Boa noite, doutor Rebelato. Boa noite, tudo bom, Eduardo? Como é que tá? Muito obrigado pela presença. Nós vamos ler os nossos patrocinadores, já começamos com o nosso bate-papo aqui. Certo. O nosso programa, como sempre, é apresentado pela Star Internet. O objetivo da Star Internet é conectar com qualidade pessoas, histórias e lugares. A Star Internet é uma empresa próxima de você, que oferece conexão estável, super ágil e personalizada, com a velocidade que garante jogar, usar o Wi-Fi de alto alcance que atinge a casa inteira, streams e TV aberta. E está com uma oferta imperdível, um combo de 400 MB por R$ 99,00 mensais. Você encontra a Star Internet ligando através do WhatsApp 51 31 91 2777. De segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13h30 às 18 horas. E do sábado, das 8 ao meio-dia. Além de Gravataí, atende Rolante, Riozinho, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. A Gold Silver é uma empresa que existe há 9 anos no mercado, chegou em Gravataí há 1 ano, tem 13 lojas espalhadas pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa tem experiência em compra e avaliação de ouro. Você pode marcar uma avaliação sem compromisso, a avaliação é feita na hora, em frente ao cliente, e está localizado na Galeria dos Anjos, na Rua Anápio Gomes, 1491, sala 17, no centro de Gravataí. Agende através do WhatsApp 989757012 e ou pelo site goldsilver.com.br. A Gold Silver é simples, é rápida e é segura. E o braço aqui da rádio, o Estúdio Gigante do Vale e a Aldeia Produções se uniram para fazer a maior produtora de conteúdo da região. Conteúdos para mídias sociais, gravações de podcasts, gravações de formatos televisivos, gravações de clipes musicais, gravações de músicas, jingles, chamadas comerciais, locuções comerciais e gravações de material para suas campanhas políticas. Agende horário e venha conhecer a nossa produtora, através do WhatsApp 984-841261 com o Gonçalves. Então, doutor. Então, Eduardo, eu queria dar boa noite a todos, né? Aos telespectadores, aos ouvintes da Aldeia Podcast, e dizer da minha satisfação, né, que eu fiquei muito lisonjeado, né, Eduardo, quando eu recebi o teu convite, e deixei bem claro para ti que eu nunca tinha participado de um podcast, mas sim, como eu sou missioneiro de 4 costados, lá de Santo Ângelo, não te assusta com nada. Não vou me afrouxar, né, e vamos tocar. Espero que seja o primeiro de muitos programas que façamos juntos aí. Quem sabe. É isso aí. Mas quiser. O programa aqui ele tem uma premissa, que é saber como a pessoa veio parar em Gravataí. Se é natural daqui, se veio depois. No teu caso eu já sei, mas o pessoal de casa tem gente que não sabe ainda. Tá certo. Veio para cá depois já a trabalho, então. Isso. Daí assim, Eduardo, eu sou de Santo Ângelo, né, como eu já falei anteriormente. Sim. E eu trabalhava lá no Mãe de Deus, né, no Hospital Mãe de Deus, junto com a minha esposa, que é minha sócia, Luciana. E lá no ano de 99, né, no ano 98, nós éramos assim funcionários do Hospital Mãe de Deus. Nosso serviço de imagem foi terceirizado. E a gente achou que era hora da gente tentar fazer carreira solo, né, e procurar um lugar para ir para abrir nossa clínica Rebelato. Daí fomos a algumas outras cidades, fomos a Venâncio Soares, fomos a Joaçaba, Vera Cruz, Santa Cruz, né, para ver para onde nós iríamos. E daí, conversando com um colega lá do Mãe de Deus, chamado Enio Schotsky, o Enio me disse, Rebelato, seguinte, tu nunca pensasse em Gravataí, porque em Gravataí era o ano de 98, está entrando a General Motors, e acho que a cidade dormitório de Porto Alegre, ela vai estourar, vai crescer. Aí, um homem de visão, né? Realmente. Exatamente. Daí eu pensei, olha, e como meu pai me ensinou assim, nunca dar o passo maior que a perna, sempre ter muito cuidado nas decisões, eu peguei uma pesquisa de mercado em Porto Alegre de uma agência que não existe mais, que eu indiquei para um amigo meu esses tempos e não tem, chamado Como e Porquê, da dona Marlene. Fiz uma pesquisa de mercado, que eu me lembro direitinho, foi super caro lá no ano de 98. Paguei R$2.000, olha só, em 98. E a pergunta para ela era o seguinte, para a agência, se encaixaria uma nova clínica de imagem em Gravataí, que só tinha a clínica Railson, que é nossa grande parceira, tem muito apreço por eles. E logo em seguida me entregaram um polígrafo, dando 97% de chance de dar certo uma nova clínica de imagem em Gravataí. Aí nós viemos
Começamos aqui daí por indicação do Edson Ferreira, cardiologista, muito conceituado e meu amigo particular lá da Solaris. Eu só conhecia ele, né? Troquei ideia com ele trabalhava no Mãe de Deus também. Ele falou, olha, a cidade é boa, acho que vale a pena vocês irem. E nós viemos, começamos com uma salinha pequena, bem pertinho daqui do estúdio de vocês, no Centro Alfa, do Dr. Breno. Sim, Dr. Breno. Dr. Breno Soares, que nos abriu as portas para a gente começar a referência em Gravataí. Referência em cardiologia como ser humano, né? Sim. Isso no ano de 99, 5 de agosto, agora 5 de agosto desse ano, faz 25 anos a clínica. Aí começamos com o Dr. Breno em 99, logo em seguida o Dr. Levi Lourenço Melo nos convidou para abrir uma filial lá na Milenário, em 2000, e abrimos lá em 2000 a Milenário também. E aí começou. Nunca me esqueço que eu sempre gostei de fazer parte administrativa da clínica. E no primeiro mês, em agosto de 99, fizemos 5 exames. Eu digo, não vai dar certo. Aí comecei para os bairros, pós-saúde. Comecei a visitar, andei tanto, fui a todos os bairros e visitei, levava folder e conversava com todo mundo. No ano de setembro... requer uma série de equipamentos caríssimos, né? Caríssimos. É um investimento considerável. A gente começou com um aparelhinho pequenininho da Toshiba, chamado Tosbi 200, um aparelho pequeno. Me lembro que saiu 80 mil, né? Já era bastante dinheiro na época. E a gente foi embora. Daí, 5 exames no primeiro mês, 26 no segundo, 52. E hoje a gente faz, assim, depois de 25 anos, quase 3 mil exames mês. Para uma clínica que a gente chegou, não conhecia ninguém, né, Eduardo? E o apoio de todo mundo, encaixou bem na cidade. Eu amo a cidade, nós fomos muito bem recebidos. Então, a cidade te recebeu de braços abertos e tu correspondeu fazendo um serviço de primeira e crescendo junto com a cidade. Pegou num momento bom, né? Que a cidade estava crescendo. Estava entrando a GM, estava crescendo, então passou de uma cidade dormitório para uma cidade que alavancou. E hoje hoje é um polo é um polo metal mecânico, é um polo tem vários, é um polo industrial, mas também é um polo de várias empresas de logística estão se instalando aqui. Com certeza. E agora, tantas obras, aí depois de tanta coisa, aí realmente agora a coisa engrenou. E eu visitei, quando cheguei aqui, visitei a Pirelli, visitei a GM, visitei Álvaros, visitei todas as empresas, assim, para a gente mostrar a cara para se tornar conhecido, né? Porque a gente não conhecia ninguém, eu te falei, só conhecia um habitante daqui, que era o Edson Ferreira, que era meu colega de Mãe de Deus, ponto. Então, e hoje, graças a Deus, a gente tem muitos amigos, pessoas maravilhosas que nos querem muito bem e se tornaram irmãos, sabe? Desde da manhã, quando anunciamos a sua vinda aqui, já começaram a aparecer até perguntas já. Porque diagnóstico de imagem é tudo igual, porque o cara vai numa clínica e não... Isso aí é um universo que só quem é um especialista, como doutor, sabe que tem esses equipamentos, você tem várias resoluções, uns melhores, outros piores. Aí vários relatos agora eu recebi durante a manhã e a tarde, de pessoas que dizem, a gente vai numa clínica e aparece uma imagem, ou não aparece nada, depois tu vai lá fazer outro exame e aparece. Isso é uma coisa que tu não vai parar de estudar, nem de aperfeiçoar os teus equipamentos nunca, né? Não, por exemplo, vou dar um exemplo, Eduardo. A minha esposa, a Luciana, que faz a parte da mamografia, ela interpreta todas as mamografias, tá? E o nosso mamógrafo, um mamógrafo digital de primeira qualidade, né, da Siemens, e tem o da GE, tem 2 mamógrafos na clínica. Sim. E, por exemplo, ela pega, às vezes, exames anteriores de uma clínica de menor porte, assim, que o filme não é muito bom, e às vezes até o examinador não é muito experiente, né? A Luciana já interpreta as mamografias há 30 anos. Sim. E ela vê casos de nódulos assim, Eduardo, que já poderia ter sido visto numa mamografia de 1 ano atrás. Sim. Mas como a resolução do filme, da imagem, o mamógrafo não era da primeira qualidade, passou pelo examinador e muito pelo filme, pela qualidade do material, entendeu? E daí volta 1 ano depois, já com câncer de mama ali, que poderia ter sido descoberto há 1 ano atrás. Aí essa questão da resolução e da qualidade por isso constante investimento, né? Não vai comprar uma máquina e usar ela o resto da vida. Daqui a pouco ela está defasada. Não, a Clínica Rebelar está sempre. Agora, semana passada, chegou um novo aparelho. A importância, né? Chegou um novo aparelho de ecografia, nós temos 6 aparelhos. Chegou um novo da Toshiba,
a semana passada. Então é sempre assim. Inclusive, eu vou relatar para ti que a deputada Patrícia Alba, como a Clínica Rebelato atende o SUS desde 2000... Já esteve aqui com nós. Já teve aí. E o que ela me falou um dia, como a gente faz uma mamografia pelo SUS desde 2000, e a ecografia também, e densitometria óssea, a deputada Patrícia me relatou, há um ano e pouco atrás, que os casos de câncer em Gravataí caiu bastante, assim, pelo diagnóstico precoce, claro. Graças a Deus, da nossa clínica Rebelato. Pela qualidade do equipamento. E a mortalidade, assim, era muito pequena, porque a gente fazia diagnóstico muito precoce, isso aí me deixou extremamente feliz, porque a gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Né, do teu trabalho. A gente tenta fazer sempre o nosso melhor, né? Então, e o atendimento dos equipamentos para o SUS é o mesmo que usa para quem faz particular. É a mesma coisa, não tem... Diferenciação nenhuma. Não, diferenciação zero, né? Sim. Eu acho que eu tenho um lema na vida, Eduardo, que ninguém é mais que ninguém, né? Claro. São oportunidades da vida que levam para cá ou para lá. Então a gente tem que tratar todo mundo com muita educação, com muito cuidado, com muito carinho, com muita gentileza. E qualquer paciente chega na clínica vai receber o mesmo tratamento, não interessa. Para mim nunca interessou se é particular, se é Unimed, se é o ICEG, que é o IPAG, ou se é SUS, né? Então os pacientes ficam até... Porque são 2 andares a clínica Rebelato, segundo e terceiro andar, e o SUS, os pacientes do SUS são atendidos nos 2 andares. E a nossa sala de espera, assim, principalmente o terceiro andar, é muito grande, assim, muito boa, com poltronas aconchegantes, né, entendeu? O pessoal surpreende. Surpreende, né, porque, querendo ou não, muitos pacientes SUS, os postos de saúde, né, muita gente para poucos profissionais, então tem uma espera grande e tudo, né, Eduardo? Já se tem essa ideia de que se tu vai fazer uma coisa do SUS vai ser uma coisa meio precária, vai ser uma coisa meio, né, pouco conforto, né? Mas não exatamente, no teu caso, pelo menos, tu consegue fazer esse diferencial. Graças a Deus. E sabe que eu tenho uma experiência, eu sou oriundo do ramo de farmácia, passei muito tempo em farmácia, e eu sei que quando a pessoa está doente, ela está fragilizada. Sim, com certeza. Ela está fragilizada, chega um momento, ainda mais no teu caso, que, claro, todo tipo de, mas do que a gente vinha falando, que é a mamografia, a suspeita de ter um câncer para a mulher é muito pesada. É uma condição que deixa ela abalada, porque, imagina, ter que fazer uma cirurgia, tirar um seio. Hoje em dia, claro, tem reconstituições, mas e o risco de vida, não é só esse o problema né? Porque tem uma reconstituição lá que é feita. Então, ameniza quando tem um ambiente aconchegante, é bem tratado, é bem atendido, né? As pessoas te dão atenção, isso que está falando, tratar todo mundo com respeito, com educação. Isso é importante para a pessoa se sentir melhor naquele momento. A nossa clínica, Eduardo, não foi nenhum e 2 pacientes que falam que gostam muito da clínica Rebelato porque é muito humanizada, entendeu? Sim. Porque eu, por exemplo, quando pego uma patologia grave, tipo um câncer, assim, eu sempre tento cortar caminho. Tipo assim, principalmente quando é do SUS, sabe? Sim. Eu chamo um familiar, digo, olha, a sua mãe tem um caso sério, não. Ou primeiro pergunto para a paciente, quando é que a senhora vai levar o exame no seu médico? Ah, doutor, eu postinho lá, não está marcado ainda a volta. Daí eu entro na jogada. Sim. Eu falo pro familiar, olha, a sua mãe está com um caso sério, tem que, quando é que vai no posto, tem que levar para o médico, agilizar, porque o tempo é vida. É tudo, né? É tudo, e eu sei disso. Né? E especialistas, e na cidade, como em qualquer lugar, é mais difícil, entende? Um mastologista do SUS é difícil, né? Então, tem que agilizar, tem que ajudar o paciente a fazer o nosso melhor para tentar a sobrevida do paciente. Sim. Diagnóstico precoce. Isso é um diferencial, né? Na hora, às vezes, só por ser precoce, tu já evita uma fatalidade maior, né? Exatamente. Porque essa pessoa teria um encaminhamento muito, muito triste, né? Muito triste. Porque se demorar para ter um diagnóstico, aí Com certeza. Então eu sempre entro além do atendimento, sabe? Tento fazer alguma coisa pelo paciente. Claro, a gente tem que ter cuidado, né? Da reação do paciente, né? De dar um diagnóstico. É muito delicado. Então a gente tem que analisar. Eu analiso bem familiar, paciente. Né? Não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Requer uma disposição muito grande e também um certo... empatia, né? Empatia. Empatia é uma coisa... E eu tenho uma lei assim, né, Eduardo, que na medicina a gente tenta... graças a Deus, eu acho que eu sou assim. Eu faço medicina com amor, com ética e com retidão, com cuidado, com honestidade, não tem esquema nenhum, não tem falcatrua.
Então é tudo limpo, né? Então por isso que a gente se deu bem aqui, foi muito acolhido pela cidade. E com essa postura se daria bem em qualquer outro lugar. Claro que o desenvolvimento econômico de cada lugar ia determinar, né? Exatamente. Mas com a postura dessa aí, a gente dá bem em qualquer lugar, não tem problema de dar errado em lugar nenhum. Mas a gente falava antes, aqui, né, antes da gente começar o programa, que não é daqui de Gravataí, né, veio por essa indicação e tal, mas tu teve outras experiências, chegou a cursar agronomia? Eu fiz, então vou contar um pouquinho da história. Eu saí de Santo Ângelo, minha terra natal, aos 15 anos de idade vim estudar o segundo e terceiro ano, na época de segundo grau, em Porto Alegre, no Colégio Rosário. E daí eu acabei o Rosário em 1980, daí o primeiro vestibular que eu fiz para agronomia, meu pai sempre foi do agronegócio, eu fui lá para Uruguaiana, né, fazer agronomia, que é a agronomia da PUC, é lá no Uruguaiana. Eu fiquei um tempo lá, conversei com o pai, que não estava gostando muito, e resolvi para fazer medicina. Né? Daí eu fiz cursinho em Porto Alegre, tudo, e fui fazer medicina em Pelotas, onde eu conheci a Luciana, minha esposa, que é natural de Pelotas. E daí, depois, então, de Pelotas, eu fui... Terra do nosso governador. Terra do governador Eduardo Leite. E do Zafra também, é de Pelotas. O Zafra, acho que ele é de Capão do Leão, já atendi ele, sim. Acho que ele nasceu em Capão do Leão, que é do lado. Inclusive, o meu emprego que eu fiz quando eu acabei a faculdade de Pelotas, foi em Capão do Leão. Todas as terças de tarde eu ia no postinho lá. É como Gravataí e Guarim, mas... Exatamente, pega a estrada que vai para Jaguarão ali, tu tá ali. Então, eu acabei a faculdade de Pelotas, fiquei meio ano lá, trabalhando em Capão do Leão e fazendo alguns plantões por lá. Depois fui chamado pelo Exército lá para voltar para minha terra natal, para Santo Ângelo, no Hospital de Guarnição de Santo Ângelo, HGUSA, fiquei um ano lá. E depois voltei para Porto Alegre. E casei, voltei para Porto Alegre, fiz residência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E daí eu fui com a Luciana, minha esposa, para trabalhar no Mãe de Deus. Que daí o resto eu já falei para ti, do Mãe de Deus. E o Mãe de Deus é um hospital com esse. A gente trabalhou anos no Mãe de Deus e daí resolveu fazer carreira solo e viemos para Gravataí. Sim. Mas minha história em Santo Ângelo lá começou, por exemplo, se apaixonar por tênis, né? Jogo tênis desde os 12 anos de idade. Comecei em Santo Ângelo, lá no Tênis Clube Santo Ângelo. E depois acabei jogando em Pelotas um pouco. E aqui em Gravataí jogo no Clube Paladino, no Tênis Clube Paladino. E também na academia do Oscar Vart, que é um grande amigo meu, um cara maravilhoso. Sim. E aí pratica um pouco o esporte mais é tênis e caminhada, né? Caminho bastante. Futebol, quando guria, jogava bola, mas nunca fui um craque de bola. Mas sempre gostei no futebol. Não tem quem não tenha jogado futebol, não adianta. Eu também pratiquei caminhada há muito tempo aqui, o meu compadre, o Sérgio Lima da Rosa, filho do Zequinha, que era diretor da Madepan, da antiga Madepan. Sim, famosa. E nós fizemos 25 anos caminhada juntos aqui, todos os dias a gente caminhava, 10 quilômetros todo dia em Gravataí. Então fiz muito tempo caminhada, é um esporte. Na zona rural, assim? Não caminhava aqui no centro. Pela cidade? Cidade toda. A gente dava uma volta, começava no Parcão ali, dava umas voltas e vinha-se até o Aldeão, que agora vai ser o mercado público, e aí subia, vinha dar umas voltas aqui, 10 quilômetros certinho, todo santo dia. A gente fez isso durante 25 anos. Depois meu compadre se mudou, eu comecei a fazer sozinho, aí desisti. Sozinho é difícil, né? Bom de caminhar junto para trocar ideia, conversar. Exatamente, Um lugar muito bom de caminhar lá na volta da paragem dos Verdes Campos. Não sei se tu conhece ali, tem Morada Gaúcha. Conheço. Eu já caminhei ali com amigos, assim, Sim. andar de bike ali é muito bom, zona rural. Muito bom. É linda a vegetação. Sim, porque a paisagem já ajuda. A paisagem é maravilhosa, né? Nós como caminhávamos à noite, a gente prefere caminhar aqui porque é mais tranquilo. Mas realmente, eu também já pratiquei. Também joguei um pouco de tênis no Paladino. Jogou no Paladino? Joguei no Paladino. Na época do Paladino antigo ainda? No Paladino antigo aqui. Eu cheguei a jogar no antigo também. Desde criança ali, me criei dentro daquele Paladino ali, aquele antigo ali, que é o Carrefour. Até na época eu era da diretoria, quando foi feito esse acordo com o Carrefour, que agora vai fechar, eu acho, não sei como é que vai ficar essa situação. E vou aproveitar aqui a nossa audiência e vou chamar aqui o Cláudio Fonseca, presidente do Paladino, para vir aqui. Eu já convidei ele pessoalmente para contar no ar. Esse gente muito boa. E contar a história do Paladino, que é maravilhoso. Né? Sabe que eu gosto tanto do Paladino, Eduardo, que ano passado eu fiz meu aniversário de 60 anos lá no Paladino.
E foi maravilhoso lá, gosto muito da equipe, da esposa do Cláudio também. O pessoal do Paladino, Alceu, Ribeiro. Pessoal muito bom, muito legal. Nós temos uma proximidade aqui com as meninas, já vieram várias vezes aqui da Confraria das Mulheres, do Paladino ali, que a sede é lá. Então a gente já fez a cobertura do lançamento do livro delas, a gente foi lá, então, e elas vieram aqui, no Dia da Mulher, vieram aqui fazer o lançamento do livro delas, então foi bem legal, teve uma bela de uma audiência e foi um belo programa que fizemos com elas. Legal, porque são 60 mulheres que escreveram um livro, e ficou muito legal e tá. E agora elas estão numa nova empreitada que a gente é parceiro também, agora elas vão cantar. Vão cantar. Elas não tem desafio que elas não topem, né? Elas vão cantar. Tem algumas ligadas ao Sim de Lojas também. Sim, sim, tem de toda a sociedade representada nesse grupo delas. Mas, doutor, é assim, quando é que a política entra na tua vida? Foi uma coisa natural ou o interesse veio conforme a convivência com entes políticos de Gravataí? Não, eu sempre gostei de política, né? Sempre gostei de política. Em 2016, o Dimas Costa me convidou para entrar no PSD. Eu entrei no PSD, fui candidato a vereador, né? Só que requer bastante tempo para andar na rua, para andar nos bairros, tudo, né? E eu tenho a Mariana Rebelato, minha única filha, tem 25 anos. E a Clínica Rebelato, a Mariana nasceu em 98 e a Clínica Rebelato em 99. Então a Clínica Rebelato eu tenho ela no coração como uma filha, assim. Então ela requer muito tempo. Eu chego na clínica às 7 da manhã e saio da clínica às 7 da noite. Eu trabalho o dia inteiro. Sim. Então não tive a oportunidade de fazer muita campanha nos bairros, assim. Sim. Eu parei, na realidade, em 2016, na última semana, né, para fazer campanha mesmo. Mas fiz 563 votos. Né? Expressivo. Sem chegar nos bairros, pegou só. Exatamente. Pelo nome da clínica, o último que entrou com a menor quantidade de votos foi 900 por votos. Não faltou muito. Não faltou muito. Daí doutor Oliveira, candidato tem essa outra a prefeito. questão de, dependendo do partido, pode entrar até com menos votos. Exatamente. Daí doutor Oliveira, candidato a prefeito na época, né? O Dimas era o candidato a vereador também que me convidou. E daí o que aconteceu é o seguinte, daí no final eu não fui eleito, daí o Portela, que fazia parte do partido lá, ele falou para nós que quem não quisesse apoiar a Anabela Lourenço no segundo turno, lembra que teve o segundo turno, que era o pré-candidato a prefeito agora Marco Alba, e a Anabel, quem não quisesse acompanhar a Anabel Lourenço, então teria que sair do partido. Ou seria expulso do partido ou pediria para sair. Como eu já tinha apreço assim, com o Marco Alba, né? já era meu paciente, já conhecia ele, tudo, sempre gostei muito dele, e eu digo, então eu vou pedir para sair porque o Marco já tinha me ligado e pedindo apoio no segundo turno para mim. Daí eu saí, então já em 2016 eu comecei um bom relacionamento com o Marco. Em seguida ele me convidou, apoiei ele, fiquei muito feliz com a vitória dele naquele ano. Daí depois em 2000 eu não tinha abandonado o pensamento da política, não concorri em 2000, nada, fiquei quietinho, mas sempre ao lado do Marco. E daí o que aconteceu? Então, há 4 anos atrás, em 2020, o Marco me procurou e me pediu para eu me filiar ao MDB para apoiar o prefeito Zafalon. Né? Sim. Porque o Marco estava dando todo o apoio para ele. Daí eu me filiei ao MDB exatamente para apoiar o prefeito Zafalon. Apoiei ele, participei de alguns eventos, assim, junto com o Marco, com o Zafalon, tudo. E fiquei filiado ao partido, mas fiquei quietinho. E agora, cerca de um mês atrás, o pré-candidato Marco Alba, então, que eu tenho muito carinho, até porque ele me convidou para fazer parte do CODES. CODES é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Gravataí. Então ele me convidou para fazer parte do CODES, né, já uns 6 anos atrás. Continuo até hoje, continuei na gestão do prefeito Zafalon. E ele me convidou, então... participa bastante do desenvolvimento da cidade. Sim, uma participação importante. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, há um mês atrás, agora, o Marco me contatou, junto com o vereador Alisson, com o vereador Alain,
para ver a possibilidade de me convidarem para ser pré-candidato a vereador pelo MDB, já que eu era que sou filiado. Né? Sim. Daí eu conversei com as bases, com quem manda, com a minha esposa, que não foi muito a favor, a minha filha mais ou menos, né? E é normal. É normal. Mas eu resolvi aceitar. Né? Eu resolvi aceitar porque eu acho que o Marcos sempre foi um cara muito correto comigo, sempre foi muito legal. Eu acho que ele fez um excelente governo, né? Das pontes, do gasoduto, do pedágio, fez benfeitorias muito importantes para a cidade. Um período de revolução. Revolução, acho que ele foi um maravilhoso prefeito. Eu não tenho absolutamente nada contra a prefeitura atual, gosto do prefeito Zafalon. Sim. Eu acho que ele faz um governo de continuidade do belo governo que o pré-candidato Marco Alba fez. E eu resolvi encarei, recebi. A política é um pouco, né, Eduardo, está um pouco desacreditada, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Tem pessoas que trabalharam incessantemente para que a política chegasse nesse patamar de estar desacreditada. Exatamente. Então, alguns até com um propósito já de lucrar com isso, né? Para algumas pessoas, tirando pessoas idôneas da política, né, justamente por esse aspecto, eu não vou me envolver porque... Mas eu vi uma coisa que tu falou num vídeo teu, sobre Martin Luther King. Eu acho que esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Esse que tu falou, se quiser falar agora de novo, é o ponto o que me preocupa não é o grito dos bons. Não é o grito dos bons, e sim o silêncio. Desculpe, me perdi. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Exatamente. Martin Luther King falou isso aí. Então, o que eu pensei? Digo, olha, a cidade já me proporcionou tanta coisa boa. Eu sou tão agradecido à cidade que projetou a Clínica Revelato, projetou meu nome. Por que agora não seria a hora de dar um retorno para essa comunidade? Para tentar dar minha contribuição para a comunidade como pré-candidato a vereador. Sim. Porque eu recebi muita mensagem assim, de pessoas que gostam muito de mim. Tipo assim, pô, doutor Revelato, ou me chamando pelo meu apelido de Beto, sendo mais íntimo, né? As pessoas, o que tu quer com a política? Tu tá bem, tua clínica tem um nome bom, tu só vai te queimar. Eu digo, olha, eu queria fazer alguma coisa, principalmente para a área da saúde, porque essa experiência que eu tenho de atender 24 anos, né? O Sistema Único de Saúde, com todo amor e carinho que eu atendo, eu sei da precariedade, eu sei, por exemplo, o secretário da Saúde, o Regis Fonseca, é um excelente sujeito, sim, um excelente profissional, faz um belo trabalho. Mas eu também sei alguns pormenores que os pacientes do SUS me dizem dentro da sala de exame. Então eu sei de algumas necessidades que não estão sendo feitas no momento. Sim. E eu sei que eu posso dar minha contribuição. Exatamente, Tem ideias e eu já tenho ideias de projetos que eu posso levar adiante no futuro, se por acaso der certo, né, o meu nome, para melhorar ainda mais a saúde de Gravataí. Porque é uma experiência muito considerável, 24 anos atender, né? Não tem como ignorar o aprendizado que tu teve e lidar com situações relacionadas à saúde pública, que é um dos pontos nevrálgicos não só de Gravataí, da região metropolitana inteira. Não tem uma cidade hoje, não tem um município no Brasil que não tenha uma preocupação grande com a saúde. No meio médico a gente fala assim, Eduardo, que a saúde em qualquer cidade do nosso país assim, é o tendão de Aquiles de qualquer prefeitura. Sim. Porque é muito difícil, por mais que tu faça pós-saúde, sempre está precisando mais. Aqui, eu acho que, por exemplo, aqui em Gravataí, um hospital só para uma cidade de praticamente 300 mil habitantes é muito. Eu concordo em gênero. É muito pouco, é muito pouco. Por exemplo, eu cheguei aqui então em 99 e ali quando o ex-prefeito Daniel Bordignon estava no comando da cidade, a gente formou um grupo de 13 médicos, depois aumentou um pouco, para a gente pensar em fazer um outro hospital em Gravataí na época. Né? Sim, eu lembro até se pensou em transformar o 24 horas num hospital. Também teve isso. Teve esse projeto ali. Mas depois não vingou, sabe? A gente tinha todo o intuito de dar certo, o prefeito Bordignon até aventou a hipótese de doar uma área para nós aqui, que vai para o Rincão da Madalena, perto de umas caixas d'água ali, perto
aquele casa geriátrica medianeira, por ali. Sim. Mas acabou não dando certo, né? Mas é uma pena, mas eu acho que esse projeto vai sair do papel. Tomara. Acho que vai sair e logo vai sair do papel. Nós temos um pessoal de casa querendo participar. É isso aí, Gonçalves? Olha, tem sempre. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, doutor. Boa noite. Podemos dar boa noite. Boa noite. Boa noite, Gonçalves. Boa noite. O doutor Revelato chegou aqui dizendo, olha, é a primeira vez que eu entro em estúdio e tal, mas ele tem parece os ambientes. Não, ele está totalmente adaptado. Mas assim, ó, neste momento, pelo aplicativo, são milhares de pessoas acompanhando os senhores. Mas a doutora Lígia Souto, de Cachoeirinha, de Gravataí, diz ela, a saúde no Rio Grande do Sul cada vez pior. E o Rio Grande do Sul precisa de homens que nem o senhor doutor Revelato, ela está dizendo aqui. Muito obrigado, doutora Lígia. O senhor está recebendo o abraço do Gilson Silva, nosso colega de rádio, da Sônia Maria, está recebendo um abraço também, da Estela, do Cláudio Honor, do Sidney, do Gelson, do Adão Quevedo, da Maria Eduarda, e aí se vai, se eu vou ler o doutor. Vamos passar o programa lendo abraços aqui. Muito obrigado, Gonçalves. Transmito um forte abraço a todos que estão nos ouvindo. Isso aí foi só no Facebook, né? Aqui no Facebook. Tu está transmitindo, sempre te cobra. Por onde? Pelo Facebook da Rádio Sucesso do Vale, estamos transmitindo ao vivo, no Instagram e no YouTube do Da Aldeia Podcast, @Da Aldeia Podcast. Mas a nossa maior a audiência é sempre vem do Facebook da Rádio Sucesso do Vale, que a gente junta a nossa audiência com a audiência da Rádio Sucesso do Vale, e aí a coisa se multiplica. Né? E também pelo aplicativo da Rádio Sucesso do Vale. Da onde vem a maior audiência. Da onde vem a maior audiência, tem mais de 10 mil pessoas que já baixaram o aplicativo. E aqui do YouTube, Alberto Miller dizendo, doutor Revelato, sempre preocupado com a medicina de qualidade e com muita ética com todos. O Alberto Miller, Eduardo, é um amigo, um irmão que a vida me deu, meu vizinho da praia de Xangri-Lá, é um cara maravilhoso. Não, ele está na escuta aqui. Roberto Zirtz também. Sim. Ele está dizendo que está sem som, mas eu acho que o problema já foi resolvido. Acho que deu um delay no som. Sim, já deu. Takahiro Moacir Murakami. Grande abraço, grande Revelato, um grande abraço. A régua está alta. É outro irmão que a vida me deu, viu? Mário Sá também, na escuta do professor Clínico Revelato, é uma presença de competência marcante na cidade, doutor Revelato, um amigo pessoal, satisfação em vê-lo no Da Aldeia Podcast. O professor, filósofo, Mário Sá, um irmão que a vida me deu também, um cara maravilhoso. O Luiz assistindo de Portugal, o programa assistindo de Portugal. Luiz Uza de Portugal, nosso colega aí da rádio também, nosso representante na Europa. A rádio tem um representante na Europa lá que faz programação direta lá, ele entra ao vivo com nós. Que beleza. A Rosita Coelho está ouvindo, eu acredito que ela tem residência em Santa Cruz do Sul e também São Paulo. Eu não sei se ela está em São Paulo ou em Santa Cruz do Sul, todas elas, juntamente com a doutora Lígia Souto, com a Sônia Maria, está mandando um abraço ao senhor e dizendo que é de homem que nem o senhor que o Brasil precisa na saúde. Mais um recado aqui vindo do... Não tem nenhum missioneiro aí? Mara Lani Zardins. Missioneira. Chamou, ela veio. Saúde pública eficiente é fundamental para qualquer município. Com certeza. E aqui também vamos ver no grande audiência. Aqui... Não estamos fazendo feio, Eduardo? Não estamos, não, está bem legal. Leleco Coelho entrou aqui na live, Fabiano Nunes Mendes mandando abraço, Helena... A gente está vendo financeiro. Eu estou dando uma... contratá-lo, doutor. Vamos ter que botar, fazer o nosso marketing aqui. Quem mais aqui? Fabiano Nunes... e aqui a nossa colega aqui de comunicação. E não te esquece, o Eduardo. Estamos apresentando o Aldeia Podcast, patrocínio especial,
quem sabe, da Revelato. Fica revelar, pô. Isso aí mesmo, é. Vamos conversar, vamos conversar. Primeiro a gente faz um monte de elogio, depois a gente manda os boletos. Mas estou muito satisfeito com o programa de vocês, quero parabenizá-los aí, muito bem conduzido. Realmente, a gente sente muita vontade, se sente em casa. Nosso propósito aqui é deixar o pessoal à vontade, trazer para cá e deixar a pessoa contar a história dela e contar os propósitos delas aqui na aldeia. A Aldeia dos Anjos que tem sofrido, como o doutor falou, uma transformação de uns anos para cá, a economia cresceu, as coisas se desenvolveram e a gente precisa abastecer não só na comunicação, na política, em todos os setores, tem que crescer, tem que se desenvolver, tem que ir para novos lugares, e esse formato de podcast as pessoas adoram, né? Então a gente investiu nesse formato aí, que é um formato que o Brasil consagrou, é o país que mais produz podcast no mundo hoje, e não é o que mais consome, o que mais consome é os Estados Unidos. Valeu. Mas a diferença do Brasil para os Estados Unidos é muito pouco em consumir podcast. Então a gente está entre os maiores. Eduardo, olha aqui, ó. Por favor, A Inha Amaral, que é uma das diretoras aqui da emissora, diz ela o seguinte: boa noite, doutor Revelato. Boa noite. Irmão caçula do Antônio Fagundes. Do Antônio Fagundes. Viu? Entrou quem médico, me saiu dera. daqui galã. Então tá bom. Quem me dera aí. Opa, deu um microfone aí. Se eu limpasse as botas do Antônio Fagundes, hein, Gonçalves? Fagundes é uma figura, é uma Não, referência. Antônio Fagundes da Globo. É o da Globo, sim. Sim, mas se eu limpasse as botas do Antônio Não, Fagundes... É porque nós tivemos aqui tá o bom. Antônio Augusto Fagundes, né? O senhor está melhor que ele. Tá. Mas eu queria dizer o seguinte, Eduardo e Gonçalves, sobre a política. Eu acho que a política precisa de uma oxigenação. tu entende? Sim, exatamente. E eu estava falando esse dia num vídeo que eu fiz, que eu acho o pré-candidato a prefeito, Marco Alba, me disse uma vez, quando eu fui candidato a vereador em 2016, que cada pessoa, né, nós aqui, temos 7 candidatos a votar para vereador. Cada um tem 7. Porque tu conhece um, conhece o outro, gosta de um, outro pediu. Tem que analisar os 7 currículos das pessoas. Exatamente. Entrar, ver tudo, ver processos, ver o que a pessoa fez, ver o que não fez, qual é a fama, se é trabalhador, entendeu? Eu não acho difícil votar, Não é. entendeu? E a pessoa tem que valorizar o seu voto. É um ouro que a pessoa tem na mão. E Exatamente. se a política está desacreditada dessa maneira, como está realmente no país todo, é porque a culpa é nossa. Sim. Porque a gente tem que saber escolher pessoas de É, fundamento. exatamente. De pessoas assim, ó, que olhem pela comunidade como um todo. Uhum. E não... Tem muitas pessoas que estão na política exatamente por ganho pessoal. Exatamente, foi lá para se arranjar, é o famoso, tá lá Entendeu? para ajeitar o lado dele. Falar para a gente ao lado. Então, tem que pensar na política como um todo. O que eu posso fazer pela comunidade? Isso eu vou contar um fato em 2016. Eu tive lá na Morada Gaúcha, tá? Cheguei lá com um amigo meu que está me acompanhando na campanha. Na última semana que eu fui para a rua. Bati numa casa, né? Veio um senhor me atender. Doutor Rebelato, paciente do Sistema Único de Saúde, que me reconheceu. Doutor Rebelato, que bom o senhor na minha casa. E eu falei, sou candidato a vereador, na época já podia falar que era candidato. Sim. E daí, vamos botar placa, vamos pegar folder, tudo. E me levou em 7 casas lá na Morada Gaúcha. Uma do irmão dele e outros 5 pessoas. Botei placa, dei folder, tudo lá que aconteceu. Tá. Aí, uns 4 dias depois, eu estou num outro bairro, na Morada do Vale, recebo uma ligação da minha secretária que esse senhor estava na clínica para fazer uma tomografia computadorizada. E a gente não faz na clínica Rebelato tomografia computadorizada. Daí ele pediu para ligar para ele, eu liguei para ele. Infelizmente a gente não faz tomografia computadorizada, mas se a gente fizesse, poderia dar um desconto para o senhor, tudo, a gente poderia conversar. Então tá, doutor, o senhor não vai me pagar uma tomografia computadorizada para mim fazer em outro lugar, aqui em Gravataí? Eu digo, olha, fulano, eu não vou pagar, né? Não é assim que funciona, essa troca de votos, essa compra de votos não funciona comigo. Então tá. Então fica assim, bateu o telefone. Tá. Naquela segunda-feira após a eleição, eu fui agradecer todas as casas que eu levei placa, que deixaram botar, tudo.
agradecer por ter me apoiado, pelo voto, e tirar as placas e pegar o material que ficou. Não tinha mais nem uma das 7 placas lá na Morada Gaúcha, porque o senhor ficou chateado comigo, porque eu não dei um ganho pessoal a ele. Exatamente. E tirou todas as placas lá. Então assim funciona. Infelizmente é uma prática que aconteceu durante muito tempo. E ainda É a velha acontece. política, Eduardo. É a velha política que não A dá. velha política. Você tem que fazer política pensando que a pessoa pode fazer pelo bem comum, o bem de Exatamente. todos. Tu não pode ter aquele ganho próprio, individual. E isso aí tem muito. Não, Que não eu vou pode ganhar? votar numa pessoa que vai te dar algum privilégio, né, alguma vantagem, né, indevida, né, que seria uma coisa indevida, proibido pela legislação Com eleitoral, certeza. de todo, eticamente reprovável em qualquer momento. Com certeza. Isso não é um motivo para votar em ninguém. Votar o que a pessoa tem de projeto, o que a pessoa tem que fazer. Né? Exatamente. Tem que pensar o que esse candidato pode fazer, esse pré-candidato no meu caso, Sim, pode fazer pela cidade, Claro. pelo bem, pela saúde, não pelo ganho todo. pessoal. É. As pessoas não podem vender o seu voto. Tem uma história muito engraçada também. Essa é mais. O pessoal da mais engraçada. escolinha Bola 10 são todos ouvindo. Um abraço para vocês. São nossos colegas aqui na rádio também. O pessoal que participando legal. ativamente hoje. E eu vou ter que trazer o senhor mais vezes aqui. Não tem jeito. Não, vamos conversar. Tá muito E aí, bom. tem uma história do prefeito. Isso é do interior da Bahia, do sertão da Bahia, isso aconteceu lá. Um prefeito queria lançar um condomínio de casas populares. Sim. E aí ele pegou e foi lá, chamou o assessor dele e disse assim: arrume alguém que seja o símbolo para me entregar a primeira casa. Que tem uma dificuldade e tal. E aí eles não achavam ninguém servia, ninguém estava adequado assim. Aí tinha um senhor que morava dentro de uma geladeira velha na beira da estrada, ele dormia dentro da geladeira e saía durante o dia a catar. E aí ele foi lá: não, esse aqui é o cara mora numa geladeira, eu vou dar uma casa para ele. Uma casa popular, lá, ele fez. Aí eles chamaram o cara lá no dia da entrega, ficou pronto o condomínio, foram entregar a casa lá, né? E aí eles foram lá, deram um banho no cara, botaram uma roupa e disseram: olha, tu vai lá depois e chega no microfone e agradece. Sim. Tu vai ser o primeiro a receber uma chave e dizer: olha, eu morava assim. Morar na geladeira. Aí eu morava na rua, dormia numa geladeira. Sim. Aí ele chegou no microfone, na hora de agradecer, ele pegou e disse assim: muito bonita, muito boa casa, mas quando é que veio o asfalto? O cara estava morando na geladeira, recente a ganho a casa, ele já estava reclamando que queria asfalto. Tem etapas, né? De todos os Tem processos tem etapas, etapas. É uma coisa, depois a outra. Né? Exatamente. Não dá para atropelar. Não dá. Mas a cidade aqui, Eduardo e Gonçalves, a mudança radical que eu vejo na cidade, do ano que eu cheguei em 99, né? Sim. E eu me mudei para cá, quando cheguei em 99 ainda morava em Porto Alegre. E eu já estou morando aqui, residindo há 20 anos. Foi em 2004 que eu me mudei para cá mesmo. A mudança de 2004 para 2024 Nossa, foi muito grande. Né? muito grande. A cidade É cresceu outra muito, cidade. É outra cidade. Realmente, quem vem agora para cá, um dos motivos da minha vontade de fazer esse programa aqui é deixar claro para as pessoas que acompanham hoje Gravataí, saber que ela não era assim sempre. Não foi sempre assim. O Gravataí de hoje é um Gravataí privilegiado, sobre vários aspectos, com uma condição muito boa, né, de se viver. Está entre as 100 melhores cidades do Brasil. São 5.570 municípios. Sim. E a gente está entre as 100, o número 70 e poucos, acho 72. Então é uma condição muito boa. E tem muita coisa para melhorar ainda, além disso. Mas que as pessoas entenderem, né, como a gente já fez vários programas sobre a história de Gravataí, o professor Amon, hoje o professor Amon fez uma postagem dos programas que ele fez aqui com nós, fez mais de um, é um grande parceiro aqui do programa, o sugerindo Amon pautas, sugerindo pautas, participou de programas especiais aqui conosco. Então é uma mudança gigantesca para Gravataí. E quem é, que nem eu, nasci e me criei aqui em Gravataí, a gente viu uma diferença muito maior, que a gente passou anos e pensou: aqui não muda nada. A gente saía, como eu saí, morei fora, quando voltei não mudou nada, tá do mesmo jeito. Sim. E agora é um pulo, não, é outra coisa, né? Sabe que eu morei em Porto Alegre, como eu te falei, cheguei lá pequeno, e eu nunca me adaptei muito à cidade grande, assim, de morar em Porto Alegre. Porque eu gosto desse contato pessoal, tratar pelo nome, entendeu? Exatamente. Por te dar um exemplo, Eduardo, quando cheguei em Porto Alegre, então, em 79, aos 15 anos, eu sempre gostei de saber o nome dos colegas, tudo.
os colegas do Rosário passavam por mim na rua, na Avenida Independência, e eu já olhava para cumprimentar e nem me olhava, nem sabia quem eu era. Eu já sabia. Pra ti era uma coisa natural. Porque lá em Santo Ângelo todo mundo se conhece, cidade interior, então aqui em Gravataí, mesmo tendo quase 300 mil habitantes, as pessoas se conhecem, confraternizam. É que aqui a gente tem, há pouco tempo atrás veio aqui a Rossana, lá da Comove, da Morada do Vale. Sim. A Morada do Vale, as 3 moradas do É Vale uma cidade. juntas, e é maior que muitas cidades. Sim. Junto com Águas Claras são 80 mil habitantes. Puxa. 80 mil habitantes. Eu disse, olha, se você se organizar, vocês botam o prefeito, botam todos os vereadores só de lá, se quisesse, se organizasse. Sim, com se fosse certeza. possível fazer, nem é possível fazer isso. Não era o Parque dos Anjos uma vez, estava falando O Parque do dos hospital Anjos lá, teve né? um período em que, na época, eu tinha farmácia no Parque dos Anjos, e aí saiu um plebiscito. Não saiu a emancipação do Parque dos Anjos, porque um pouco antes do plebiscito, o Edir asfaltou o Parque dos Anjos inteiro. Isso aí realmente deu uma... Muita gente não participou, nem foi lá, porque não é obrigado a ir votar, né? No plebiscito. Então, muito pouca gente foi, aderiu e foi lá votar, e mesmo assim ganhou por não sair de Gravataí. Então, deu um belo efeito, foi uma jogada de mestre do Edir, né? Ele assaltou boa parte. Segurou ali, porque era um baque grande. Imagina, financeiro por causa da GM, por causa da Pirelli, a Ipotron, que agora é a TDK, né? TDK Já foi ela. Né? Então, olha, ia ser uma... Hoje não estaríamos nesse patamar se naquele momento tivesse. Daqui já saiu Canoas, né? Sim. Daqui já saiu Cachoeirinha e Glorinha. Sim, né? Ia quebrar. Né? Eu andei dando uma informação errada aí, só interrompendo a nossa conversa aqui. Eu dei informação errada dizendo que Nova Santa Rita era neta de Gravataí, mas não é. Ela foi incorporada ao município de Canoas depois que Canoas já havia se emancipado. Então não temos uma neta. Eu disse que a gente tinha 3 filhos e uma neta. Gravataí não, tem só 3 filhos, mas não tem. Essa neta aí é postiça. Mas eu queria deixar também registrado aqui, Eduardo, que a Clínica Revelato a gente já tem muitos pacientes de Glorinha. Sim, da região toda. E Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio. Glorinha, agora tem um amigo particular lá que é pré-candidato a prefeito, que é o Leonardo, um guri novo, muita gente boa. E a gente já tem muito paciente de lá. Toda hora vem paciente de Santo Antônio e Glorinha, Cachoeirinha também. Sim. Nós tivemos aqui... Gravataí pega grande. Aqui, sim, né? Nós tivemos aqui o presidente da Câmara de Glorinha, já esteve aqui no programa conosco. Lá tem um posto de saúde só, Sim, não tem, claro, tem 5 mil e poucos habitantes, não necessitaria ter um hospital lá, mas tem um pronto atendimento melhor, mas no momento não tem, a estrutura da cidade não permite ainda financeiramente de fazer um investimento desse tamanho. Talvez daqui a pouco, uma negociação, um investimento federal, faça lá um posto de saúde que atenda 24 horas, alguma coisa assim. Uma coisa que tipo uma UPA, alguma coisa assim. Eu te falei, né, Eduardo? Eu ouço os pacientes, como eu converso com todos os pacientes, do SUS a não SUS, então eu vejo bem o que eles estão precisando. Por exemplo, o que eles relatam muito, né, aqui em Gravataí, é de uma extensão de horário nas UPAs, assim, sabe? Ah, sim. Com médico mais tempo, com certeza. 24 horas, não só nas UPAs maiores, né? Sim. Mas assim, mais tempo, né? Que possa ter um pediatra de madrugada. Muito habitadas e distantes do centro, como a Morada do Vale, o Parque dos Anjos, esses lugares assim tem que ter, porque é outra cidade praticamente. É outra cidade. O Parque dos Anjos, a Morada do Vale, as moradas do Vale, né? Outras regiões também, a Morungaba, essas regiões assim, que estão distantes do centro, elas precisam ser... Estender horários. Estender horário, né? Porque é muita distância. É muita distância. E, tiver, acho que Gravataí já tem carro, já né? tem quase 300 mil habitantes, é muita gente. É muita gente. E a área da saúde é esse problema, né? Não suporta, é muito habitante, né? E aí, Gravataí, o hospital de Gravataí mesmo atende gente de todos os lugares, né? E como disse o vereador Dila quando esteve aqui, sistema único de saúde, então tem que atender, né? Então tu não pode omitir de atender alguém que vem de outra cidade, né? Vem gente de Glorinha, tem que atender e tal. E aqui eu me dou muito bem com o diretor do hospital, Dr. Weston, que faz um trabalho com a Santa Casa maravilhoso no hospital. Sim. Na realidade, eu falo, faz o que pode, né? Só que um número de pessoas procurando o único hospital da cidade é muito grande, né? Sim. Então faz o máximo que podem. Então está caindo em maduro. Mas a gente ouve muitas críticas aqui em relação ao hospital.
Muitas. Todos os dias tem crítica. Mas eu acho que não tem hospital que não tenha crítica, né? Se o cara for no Conceição, multiplica por 1000 o número de críticas, né? E é uma estrutura gigantesca, né? Então a gente... inclusive o diretor está convidado a vir no programa aqui, né? Não, o doutor Weston é maravilhoso, ele faz um excelente trabalho aqui. E eu acho que faz o que pode pelo número de habitantes, né? Sim, pela quantidade. Pela quantidade, né? Porque 300 mil habitantes para um hospital só é muito difícil. Realmente é um problema equacionar todas essas necessidades, né? E também tem as cirurgias que nem tem aqui, né? Que não tem como fazer aqui, algumas especialidades, aí tem que alta complexidade, sim. Alta complexidade, exatamente. Já é mais difícil, tudo tem transferida, aí tem a questão de leito, tem leito, não tem leito, é tudo difícil. Né? É um jogo de xadrez, né? Tem que encaixar todas. É o que eu disse, Eduardo. A saúde no nosso país é o tendão de Aquiles de qualquer governo, de qualquer prefeitura. E realmente é um tema muito difícil, é uma área muito difícil. Aí na questão pública não tem como a sociedade abrir mão de alguém com a sua experiência, por exemplo. São 25 anos atendendo. Tem muito que contribuir. E assim, Eduardo, muita gente não quer atender o Sistema Único de Saúde por causa das tabelas. Realmente as tabelas são defasadas, a tabela é baixa, né? Entende? Mas como eu não esquento a cabeça com isso, né? Eu fazia há pouco tempo atrás que dobraram a tabela. Eu passei, vamos dizer... Dobrou a tabela e ainda ficou defasado. Sim, assim, para te ter uma ideia, dar um exemplo para ti. Há 22 anos eu fiz uma ecografia de tireoide, por 22 anos fiz uma ecografia de tireoide a R$24. Daí, com o governo, acho que já começou no governo do Marco. Não, do Marco Alba, depois continuou com o Zafalon. Atualmente, a gestão plena, que é o governo federal, manda uma tabela, paga os 24, por exemplo, e a prefeitura de Gravataí complementa com uma outra tabela. Então é dobrado, entendeu? Então melhorou. Por exemplo, a tireoide é R$48. Uma mamografia que era R$45, agora é R$90, entendeu? Melhorou. Mas por 22 anos, a Clínica Revelato atendeu por uma tabela só. Tipo assim, mamografia a 45, a densitometria óssea 55, e as ecografias a R$24, claro. Os equipamentos vão evoluindo, tu tem que repor, senão tu fica com o equipamento defasado e tudo, e não tem o reajuste de um equipamento não é esse, né? Mas eu nunca, Eduardo, esquentei a cabeça com isso, seria a sensação de estar tentando fazer o melhor nosso como profissional. Se parar pra pensar, tu para de trabalhar como muita gente fez, né? Não valeria a pena. Só pra questão mas a questão da ajudar, da atenção para o paciente, ajudar e tentar a sobrevida dele, tentar diagnóstico, né? Para patologias importantes, né? Então, o que menos interessa, na realidade, quem atende o Sistema Único de Saúde é a parte financeira. A gente está com o lado da bondade, lá, tentar fazer o bem. Que, na verdade, a medicina não poderia ser comércio, em momento algum, poderia ser um comércio só, né? Ele tem que ter esse lado humano, senão ele... Eu bato muito em cima disso, Eduardo, como toda a área, né? E na medicina também tem muita gente... Tem muitos colegas, assim, mercantilistas total, né? Sim. É um cifrão na testa e ponto final, né? Entendeu? Isso tem em todos os setores. Eu bato muito em cima disso. A saúde, ele afeta as pessoas de uma forma que, bom, a pessoa pode morrer, né? Com certeza. Então, exatamente. Ele afeta. Eu tive um caso na minha família, meu pai morreu por negligência, por falta de atendimento. Então, foi exatamente esse caso, assim, ele tinha que fazer uma cirurgia, que demorou demais, demorou tanto que não tinha como fazer depois particular, que não era muito caro. Ele teve um meningioma, demorou muito para ser diagnosticado. Eu acabei descobrindo que ele tinha na internet, não teve diagnóstico médico. Então, quando teve, já estava muito adiantado, e ele precisava fazer uma cirurgia o mais rápido possível. Quando a gente conseguiu, aí a gente já tinha gasto o que tinha, o que não tinha, né? Aí quando a gente conseguiu, aí ele conseguiu esse atendimento Mas já era tarde. Não, na segunda-feira ele ia ser internado, no sábado ele faleceu. Mas um dos motivos, assim, da Clínica Revelato ter um nome bom na cidade, graças a Deus, essa maneira que a gente tem de tratar o paciente.
Sim. da gente não esquentar com convênio nenhum, o negócio é atender. Agora, novamente, agora a gente foi eleito como a clínica, a melhor clínica de imagem de Gravataí, e citaram assim como uma clínica bem humanizada, que trata bem o paciente. Então isso Sim, fruto isso aí do não trabalho, fala só né? da qualidade do produto que vocês entregam, fala do atendimento também, né? É tudo junto, né? E assim, Eduardo, eu alcanço por exemplo, as minhas secretárias me conhecem, eu sou o homem do desconto, entendeu? Eu dou desconto, dou mesmo. Eu peço também, sou chorão, sou de origem italiana, sou neto de italianos, né? Meus avós paternos vieram da Itália, agora eu e minha filha conseguimos a cidadania italiana. Sim. E então eu peço desconto, me chamam de chorão, mas eu peço, mas também dou desconto. Claro. A gente não pode agir de duas formas distintas, né? Então o paciente chega não lá... pode pedir muito desconto e não dá desconto. não. Né? Lá da minha sala de laudos, assim que eu estou laudando o exame, eu já ouço lá na frente, lá o paciente mais humilde, que pelo jeito, pelo tom de voz, está perguntando o preço. As gurias já sabem, a minha secretária já sabe que o doutor vai dar desconto. Sim. Chega lá só para perguntar, para confirmar. Vamos tocar. E também não me importo nunca de fazer, eu atendo muita cortesia, faço cortesia, com gente mais carente. Com certeza. Isso é inerente a todo o ramo de atividade na saúde. Quem faz isso ainda mais ajuda de uma forma muito maior as pessoas. Claro, a gente está fazendo bem para o outro, está fazendo bem próprio, né? Pena que na saúde tanta gente fica tão preocupada e fixada na questão financeira, que claro que é importante, é óbvio, ninguém vai ser ingênuo, ninguém vai ser ingênuo aqui e dizer, o dinheiro não traz felicidade, isso aí somos adultos, né? Não precisamos usar esse tipo de eufemismo. Eu prefiro, Eduardo, assim, atender um paciente, sempre foi assim, com menor valor, dando desconto pela metade, sei lá por quanto, e atender esse paciente, do que perder o paciente. Sim. E não ganhar nada, porque eu estou atendendo com desconto, estou atendendo, estou ajudando o paciente, está entrando alguma coisa para mim também, e eu estou estendendo a mão. Porque estou atendendo ele ou não, a tua estrutura vai estar lá, né? Vai estar lá com a tua estrutura. O aparelho está pronto para atender. Sabe, Eduardo, que eu tenho que contar um fato, a minha mãe agora, dia 13 de maio, daqui a 15 dias, sim, ela vai fazer 98 anos. Que maravilha. E eu sou filho caçula de 5, então eu não acompanhei esse trajeto da minha mãe. Mas meus irmãos mais velhos me contaram que a mãe lá em Santo Ângelo ajudava o pessoal de rua assim, com alimentação, com comida. Sim. Então a gente morava no centro de Santo Ângelo e formava filas para... A minha mãe nunca foi da cozinha, mas tinha a nossa segunda mãe, a Casturina, que era a cozinheira da casa. Sim. E ela fazia a alimentação e a mãe dava para o pessoal de distribuir. Então ela sempre ajudou muito as pessoas. Quando jovem também eu ia com a minha mãe lá no Carmelo, em Santo Ângelo, das Irmãs Carmelitas, que a mãe levava mantimentos lá, então ela sempre gostou de ajudar, de estender a mão. E eu... Foi uma prática familiar. Mas eu jamais comparável à minha mãe, mas então imagina o prazer que eu tenho na vida de ajudar. Não gosto muito de ajudar financeiramente, Eduardo, para ser sincero para ti. Eu ajudo, assim, alguns familiares, assim. Infelizmente, a ajuda financeira direta, assim, eu sempre... eu, minha esposa recolhe animais. Não sei se você vai divulgar alguma coisa da imprensa. E aí a gente sempre ajudou instituições. Né? Vai lá e doa para instituições, asilo, assim, que dá o dinheiro diretamente para a pessoa fica naquela, né? Tem gente que vicia naquilo ali. Mas eu ajudo, sim. Eu ajudo e já ajudei alguns amigos assim. Mas eu ajudo financeiramente alguns amigos assim. Sim. Como irmãos, né? Claro. E também alguns familiares assim. Mas a minha maior ajuda é tipo assim, eu falo para minha esposa, estão sempre te pedindo algo, mas é que eles sabem o prazer que eu tenho de tentar fazer e conseguir o meu intuito de ajudar, entendeu? Sim. Então, quando me pedem uma coisa e eu não posso ajudar diretamente, eu sou intermediário e tento falar com alguém que esteja mais... Tem um contato, tem um network para poder... Exatamente. E é muito prazeroso para mim quando eu acabo dando certo e eu atingindo o meu intuito de ajudar. Não imagina como é prazeroso. Chegar, né, sim. As pessoas e conseguir uma solução para o problema dela, né? Acho que isso eu herdei da minha mãe. Intermediário, assim, né? Não precisa ser exatamente. Eu acho que eu herdei da minha mãe, porque a minha mãe sempre gostou muito de fazer o bem, né? E eu gosto de fazer o bem também.
Isso aí faz muito bem pra gente, né? Quando a gente ajuda as outras pessoas, quando a gente entrega mais do que o que se espera da gente, né? Entrega um pouco mais, se doa um pouco mais, isso aí é uma satisfação que o dinheiro não compra. Não. Eu vibro quando dá certo as coisas que eu tento fazer pelos Sim. outros, eu vibro. Quando me agradece, eu digo, não tem que me agradecer. O que vem do coração não se agradece. Exatamente. É uma boa prática, uma boa maneira de se pensar, de se encarar a vida. Né? E hoje em dia está tudo tão difícil, né? As coisas estão tão difíceis. A gente vê aí... mas eu vou falar mais um pouquinho de política. Não vou entrar muito nessa questão da dificuldade, porque isso aí é inerente a todo mundo, então não tem... como é que está enxergando a atual política no Brasil? Vamos falar de forma federal, assim. Como é que está vendo a atual situação da política aí, essa briga de STF no meio da política? Eu sei que não dá para estender muito, né? Já não pode falar muito disso. Mas um posicionamento seu em relação a tudo isso que está acontecendo. Antes, Eduardo, tem aqui, Paulinho Souza, o Souza. Muito Souza. Amigo meu, gente muito boa. Diz ele assim, está aí um grande amigo e futuro vereador de Gravataí. Deus te ouça, Paulinho. Paulinho faz trabalho social, trabalho para a comunidade, muito boa, muito bom. Por favor, prossigam. Eu te botei na saia justa, né? Saia justa. Falar O que eu vou te dizer, Tchê? O meu viés é mais um viés de direita, digamos, entendeu? Sim. Mas, por exemplo, o meu pai me ensinou, Eduardo, desde jovem, né, a votar na pessoa, por exemplo, e não exatamente no partido. Sim. Votar na pessoa. Aquilo que eu falei anteriormente para ti, ter todo um estudo da pessoa, né, um currículo, o que a pessoa fez. Né? E tem gente muito boa, por exemplo, citar uma pessoa que tem um viés mais à esquerda que à direita, que eu gosto muito, que é o vereador Thiago Delion. O Thiago Delion é do PDT, não é do PT, é do PDT. Ele me convidou para ser o vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito dele. Eu não aceitei e aceitei o convite do Marco para ser pré-candidato a vereador. Mas ele tem um viés, por exemplo, eu vi ele durante a última campanha eleitoral do Lula e do Bolsonaro, participando de passeatas, né, contra o Bolsonaro, a favor do... Nem sei se era a favor do Lula, esse dia eu mexi com ele e falou, eu não sou Lula, eu sou PDT. Sim. Então, tem gente boa de todo lado. Exatamente. Né? A gente aqui preza, só mais um... Sheila assistiu da Alemanha. Que beleza. Lembrando que lá é mais de uma hora da manhã. Um abraço, hein, Sheila? Que prazer tê-la como nos acompanhando aí. Está com audiência internacional boa aí também. Eu acho, na realidade, Eduardo, que eu sou um cara de centro, sabe? Sim. Eu sou um cara de centro, porque eu não sou um apaixonado pelo Bolsonaro. Sim. Vi muitos erros ali. Só a esposa dele que é. Não, assim, por exemplo, os filhos dele com muita repercussão sobre rachadinhas. Né? Isso aí, por exemplo, é uma coisa que eu fico indignado com isso, né? Eu sei que isso aí é usual no meio político. A questão mais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro lá, eu não sei se tem algum deputado estadual do Rio de Janeiro que não está nesse mesmo processo aí. Inclusive o pessoal da esquerda também. Então todo mundo parece que lá no Rio de Janeiro, claro que tem tudo quanto é lugar no Brasil, mas no Rio de Janeiro, acho que o processo em que o filho do Bolsonaro está, estão todos os outros deputados estaduais também denunciados. Né? Não essas rachadinhas aí que o pessoal faz, vou contratar o Eduardo para ser chefe do gabinete. Ó, Eduardo, o salário é X. Eu te contrato, eu te dou a metade do salário. Eu acho um absurdo isso aí, eu acho que essa prática aí, um caos, né, que tinha que ser denunciado e as pessoas banido da política, porque é esse assim. tipo de coisa que afasta pessoas boas da política. Exatamente. É esse tipo de coisa, esse tipo de situação em que a pessoa vai ficar sob essa suspeita, né? Mas vão achar que eu faço tal coisa, vão achar que tira muita gente da política, que poderia, que deveria estar na política. E aquele funcionário que está dando parte do salário para o vereador, ou parte do salário para um deputado, né, qualquer meio político, ela fica temerosa de denunciar porque vai perder o seu próprio emprego. Vai perder emprego.
Daí ela fica pensando, Vai é melhor eu a dar... metade, né? Ele tem 50% dele, ele fica dependente desses... Alimenta um sistema muito prejudicial e ele poderia, por um salário cheio, estar contratando uma pessoa bem mais especializada para ali, um profissional que ia contribuir com a carreira política dele, Exatamente. né? E precisa de profissionais habilitados nesse meio. Por isso tem que se oxigenar a política, estudar os candidatos, os pré-candidatos, estudar um por um, para tentar mudar um pouco a realidade da política hoje, porque está tão desacreditada. Né? Porque tem muita corrupção, porque também a população é corruptível, né, Eduardo? Sim. Corruptível, aceita as coisas. Eu tenho uma crítica que eu faço sempre, que é em relação ao quociente eleitoral. Sim. Em termos regionais, que como estadual e municipal, não afeta tanto. Agora, nacionalmente, o quociente eleitoral, o Tiririca levou 5 pessoas com ele, que tinha gente que fez mais voto que não foi. Sim, eu sei. Então, a gente não está representado corretamente, né, quando a gente vai para as majoritárias. Assim. A gente não votou neles. Não, a gente não votou neles. Eles não tiveram a maioria dos votos. Sim, isso não Ele correto. foi porque o Tiririca, só para citar um exemplo mais famoso, que o Tiririca foi um voto de protesto que as pessoas fizeram, Sim, mas tem uma votação astronômica. sim. Ele levou com ele 5 Carregou muita deputados, gente, né? levou 5 Que ninguém deputados conhecia. que ninguém sabia quem era. Não tinha história, E não tinha currículo. voto para estar lá. Porque se tu Sim. contar por voto, teve gente que fez o dobro de voto e não foi. Você- Porque aí ele foi tanto voto que ele abriu mais 5 cadeiras, levou mais 5 com ele. Sim. Então, esse tipo de quociente eleitoral, dessa conta aí, principalmente nacionalmente, para o nosso Congresso, desqualifica o Congresso. E lá é onde, no Legislativo, onde as coisas acontecem. É no Legislativo onde tu faz leis, onde tu pode mudar uma coisa que está errada, é onde tu diz para onde vai o dinheiro, é no Legislativo que isso acontece. Sim. Então, o Congresso, as pessoas brigam a foice para ver quem é o presidente, se matam aí, literalmente se agridem, né? E não se preocupam não lembram para quem que votaram para senador e deputado. Nem lembram. Isso é um absurdo. É um absurdo. Porque, e o presidente mesmo não faz nada sem o Congresso. Aí tu leva pessoas para lá, que daqui a pouco vão vender o voto, vão aprovar uma coisa que a maioria da população não quer, porque ela não está lá corretamente. Com certeza. Né? Então, o quociente eleitoral tem um problema aí. Necessita também uma reforma, Inclusive, uma por exemplo, reforma política. no meu caso, um pré-candidato a vereador do MDB em Gravataí, eu preciso de uma votação para ser eleito bem alta. Assim, porque é o MDB. MDB. Exatamente. Para ficar garantido, quase 2 mil votos. Sim. Parece, é uma cidade de quase 300 mil, tem 190 mil eleitores, né? Isso, exatamente. Parece, não, mas é muito. É muito provável que Porque no dia tem da muito- eleição vai ter mais 200 Porque mil tem eleitores. muito candidato, e muitos candidatos bons. Claro. e- Gente que merecendo se Sim, reeleger, com com possibilidade de se reeleger. Eu estou vendo, por exemplo, a nominata do MDB, que eu estou. Tem pessoal muito. Os próprios vereadores que estão fazem um trabalho de excelência. E pré-candidatos que estão lá, que já participei de reuniões, muito qualificados, muito pré-candidatos. Então acaba diminuindo muito. Por isso que Então, eu acho o que o MDB quociente precisa- eleitoral não é tão prejudicial regionalmente, porque de alguma forma estão bem representadas as pessoas. Mas tem alguns outros partidos que precisam de um número para ser eleito bem menor. Aí o E cara o vai lá MDB com é um número 700, grande. 800 votos, sei lá, 900 já consegue. E num partido que eu sou filiado do MDB precisa uma... Isso aí também é um problema, não É um adianta. problema isso aí. problema. Isso é uma coisa que eu discordo, né? Eu também. Eu sou um crítico do quociente eleitoral. Eu sou um crítico, em qualquer instância. Eu sei que, nos termos de municípios e estados, não afeta tanto essa disparidade em relação ao que a população quer. Nacionalmente, isso afeta muito mais. Sim. Agora, também, no município, é que nem tu falou, não tem como a sociedade não está corretamente representada se um cara que fez quase 2 mil votos não vai e um que fez 900 foi. Com certeza. Não está bem representado. Né? Porque aquele que fez mais votos é o que tem que estar lá. Tinha que ser uma contagem geral de votos. Com certeza. Então, eu sou um crítico realmente disso aí. Eu acho que isso aí tem muita coisa que está errada aí. Né? E a gente tem que cobrar, Eduardo, de quem... O eleitor tem que cobrar em quem votou. Sim. Né? Cobrar o mandato, cobrar da pessoa mesmo, aí entendeu? todo mundo, até quem não votou nele, tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem Tem que ser cobrado. Exatamente. Cobrar essa postura dele. Para não dar sobrevida para quem não desenvolve um bom mandato. Um bom mandato. E principalmente um mandato com retidão, com honestidade.
Isso é o principal de tudo. Isso a gente não está dizendo que o cara que fez menos voto e acabou ocupando uma cadeira fez um mau mandato. Claro, não com está dizendo certeza. isso. Mas na representatividade ali, ele teve uma vantagem em relação ao partido dele Com e certeza. outros não tiveram. Com certeza. Mas não quer dizer que ele não pode. Isso escolhe, né? Vezes, Se foi lá e escolhe. fez um bom. Se escolhe. Ele fez a escolha do novo partido, ele exatamente. pensou nesse formato aí. Isso até já falaram para mim. Doutor Rebelato, por que tu não escolhesse um outro partido, né? Que poderia fazer uma votação, menos votos para ser eleito, né? Sim. Eu digo, não, eu sou filiado do MDB. Que tudo tem que ter uma coerência. Né? E eu... O Marco Alba mesmo poderia estar eleito no outro partido. Exatamente. Sim, o Marco Alba, deputado federal, se fosse por um partido, estaria eleito. Sim, com certeza. A votação que fez. A votação assim, Não, maravilhosa, né? Mas, doutor, estamos nos encaminhando para o final do programa. Acho que é isso, né, Gonçalo? Estamos em cima do horário, né? Estamos encaminhando para o final do programa. Vem aí Chimarrão Podcast. Sim, já começa agora em seguida outro podcast feito aqui da casa, produzido aqui pela casa, pela Rádio Sucesso do Vale da Aldeia Produções, que é o Chimarrão Podcast, começa em seguida, é o nosso aqui. Mas eu vou deixar o microfone para o senhor se despedir, se quer dar suas redes sociais, e agradecer demais a sua presença. Porque faltou coisa, viu? Passou ligeiro, falta falar. 1h15. E a gente ainda fica coisas pendentes para falar e no momento oportuno o senhor voltará aqui. Vamos conversar. Então, quero agradecer da Aldeia Podcast, né? Ao Eduardo e ao Gonçalo, fui maravilhosamente recebido, muito bem recebido por vocês. Acho que nós não conhecíamos antes, né? Não. E foi muito prazeroso para mim, me sentir em casa, né? Primeira vez no estúdio. Não é fácil, fiquei de muitas. Não posso fazer feio, né? Mas deu tudo certo. Certo. E muito grato. E as minhas redes sociais, eu tenho Facebook com meu nome. Meu nome é eu e meu pai com meu nome, né? Eu sou Santos Alberto Rebelato Júnior, né? E eu tenho também o Instagram, né? O Instagram doutor pré-candidato, doutor Rebelato, no Instagram. Também Instagram com meu nome completo. Tem o Instagram da Clínica Rebelato também. Então, rede social, tem como achar pelo Rebelato. Acha fácil por Rebelato, acha fácil. Então tá. Eu quero fazer um agradecimento especial à Bruna, que é a jornalista, fotógrafa do partido, do meu partido, do MDB, que está me assessorando na questão de rede social, tudo. Sim. E ela, muito querida, eu tenho mandado os vídeos para ela e ela tem dado todo o apoio. Fazer um agradecimento especial também ao pré-candidato a prefeito Marco Alba, está me dando todo o apoio também na minha pré-candidatura, e eu estou com ele e deixando bem claro que eu não tenho nada contra a prefeitura atual, né? Que eu simpatizo com o prefeito Safalon. Então entrei de braços abertos aí, porque eu sou filiado do MDB, adorei o convite, eu sou conselheiro da prefeitura do CODES, então vamos tocar para frente como pré-candidato. Está aí para somar, né? Somar. Então tá. Eu agradeço demais a presença do doutor Rebelato aqui com nós e vamos ler conosco aqui, vamos ler os patrocinadores novamente, para eles não ficarem chateados com nós. O programa é apresentado, como sempre, para Star Internet. O objetivo da Star Internet é conectar com qualidade pessoas, histórias e lugares. A Star Internet é uma empresa próxima de você que oferece uma conexão estável, um suporte ágil e personalizado e uma velocidade garantida para jogos, para o Wi-Fi de alto alcance dentro da sua residência, para streaming e para TV aberta. Está com uma oferta imperdível, um combo de 400 MB por R$ 99,00 mensais. É um precinho barbado. E a qualidade dessa internet a gente transmite todos os dias aqui, recebe imagens seguidamente, faz programas aqui, conectado com a Europa, com outros lugares, e não tem que falar dessa internet, é uma empresa que nunca nos deixou na mão. Você encontra a Star Internet pelo telefone, WhatsApp, né? Ligação ou WhatsApp, o número mesmo. 51-3191-2777. De segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, e da 1h30 às 18 horas, e sábado das 8 ao meio-dia. Além de Gravataí, atende Rolante, Luzinho, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. A Gold Silver é uma empresa que existe há 9 anos no mercado e há 1 ano está em Gravataí. Há menos de 1 ano está em Gravataí, não fez 1 ano ainda. Com 13 lojas espalhadas por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem uma empresa que tem muita experiência e segurança em avaliação e compra de ouro. Você pode marcar uma avaliação sem compromisso. A avaliação é feita na sua frente, numa loja que fica localizada na Galeria dos Anjos, Anápio Gomes, 1491, sala 17,
centro de Gravataí. Você agenda pelo 5198-975-6012 ou através do site goldsilver.com.br. Na Gold Silver é simples, é rápido, é seguro. E o Estúdio Gigante do Vale e a da Aldeia Produções se uniram para montar a maior produtora de conteúdo da região. Conteúdos de mídias sociais, conteúdos de podcasts, gravações de formatos televisivos, gravações de clipes musicais, de músicas, chamadas comerciais e jingles, locuções comerciais e gravações de matérias para suas campanhas políticas. Agende um horário e venha conhecer a nossa produtora no 51984841261 com o Gonçalves. Ou comigo, o que tiver aqui até. Eduardo, posso fazer Por favor. Então quero novamente agradecer, fazer últimos agradecimentos à minha esposa Luciana, que é minha sócia também, a minha filha a doutora Mariana Rebelato, que com certeza nos assistiu, junto com o namorado dela, o Leonardo Carpes, e a todos os meus amigos, que alguns foram falados aí, se manifestaram, que atenderam o meu pedido que eu mandei, né? Bombei aí para me acompanhar aí, para ver, para me dar um apoio e carinho. Tá? Boa noite a todos os telespectadores, aos ouvintes, que fiquei muito grato do convívio aí com vocês e da participação de todos os meus amigos. Um abração, boa noite a todos e um beijo no coração. Nós agradecemos demais a presença do Dr. Rebelato aqui conosco, estamos encerrando e até a quarta.